Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez! Tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, uma notícia que tem ganhado bastante notoriedade aí no mundo inteiro é a saga aqui do menino Abhimanyu Mishra, jogador norte-americano, assim como Wesley So, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura e tantos outros, Leiner Domingues Pérez e tantos outros norte-americanos, né, com nomes estrangeiros, mas aqui o menino Abhimanyu Mishra, claro, de origem de família indiana e tudo mais, mas joga desde criança pelos Estados Unidos, tá chamando a atenção no mundo todo porque ele está prestes a bater o recorde aí do Karyakin, do Sergei Karyakin, que é um jogador russo de xadrez, de ter se tornado o mais jovem grande mestre da história. O Karyakin se tornou grande mestre aqui aos 12 anos de idade e 7 meses, e o Abhimanyu Mishra fez 12 anos agora em fevereiro, então ele tem até setembro aí, né, tá correndo contra o relógio para conseguir se tornar grande mestre. Ele já tem 2 normas de grande mestre, ele tá realmente muito próximo disso, pode ser realmente que ele alcance esse feito. E aqui um pouco da história dele, né, ele aprendeu as regras do xadrez, as peças, tudo aos 2 anos e meio de idade. Ele se tornou mestre nacional nos Estados Unidos com 9 anos e 2 meses. E em 2019 ele bateu o recorde do Praggnanandhaa, do menino indiano, e se tornou aí o mais jovem, ele é, portanto, o mais jovem mestre internacional do mundo aí da história. Ele se tornou mestre internacional aos 10 anos, 9 meses e 3 dias. Então esse é o atual recorde aí do menino Abhimanyu Mishra, o mais jovem mestre internacional da história do xadrez. E ele, desde criança, bom, ele ainda é criança, há muitos anos atrás que ele fala que ele quer se tornar o mais jovem grande mestre da história e quer se tornar campeão mundial de xadrez. Tá indo muito bem, nem a Covid parou o menino, é isso que chama atenção, né? Porque quando ele se tornou mestre internacional, tudo mais, logo veio a Covid e nem por isso ele desistiu dos seus sonhos, ele continua participando dos torneios, ele continua se cuidando, a família dele levando ele para lá e para cá, viajando, né, para jogar os torneios. Ele continua tendo as aulas com grandes mestres, ele tem 2 grandes mestres e uma mestre feed woman, ou seja, ele tem 3 professores de peso aí, né? Além de todo o talento, ele tem muita dedicação e continua viajando aí, ele quer conseguir a sua 3ª norma aí para grande mestre. Olha aí, ele cheio das mochilas, cheio das viagens, né? Deve ser uma rotina comum para quem joga profissionalmente, assim como ele joga, né? E aqui então, claro, todos os cuidados, né? Aqui a matéria fala uma matéria muito interessante do Chessbase India, eu vou deixar o link aí para vocês na descrição do vídeo, né? E aqui mostra então algumas coisas da rotina dele, os estudos, tem foto até dele com Kasparov, aqui ele faz parte da fundação lá do Kasparov, aqui ele faz essa vaporização aí, se cuida, enfim, é um menino aí muito interessante. Vamos olhar uma partida dele então, aí o garotinho Abhimanyu Mishra, aqui ele estava ainda com 2.354 de rating, ele já está com mais do que isso agora. Isso foi em março de 2021, se eu não me engano, agora ele já passou dos 2.400 e pouco, em poucos meses, né? E aqui então vamos a essa partida. Quem está de brancas é um grande mestre experiente, Peter Prohaska. Essa partida aconteceu no Charlotte Spring Grandmaster Invitational, agora em março de 2021. Vamos à partida, o Prohaska abre aqui, um grande mestre com quase 2.600 de rating, abre aqui com o peão da dama D4. Temos aqui D5 pelo Mishra, cavalo em F3, cavalo em F6 e aqui C4. C6 protegendo o peão do centro, cavalo BD2, bispo F5 desenvolvendo o bispo de casas claras, cavalo H4 perseguindo imediatamente o bispo, bispo em E4 e aqui E3. E6 foi jogado e aqui F3, então o Peter Prohaska vai atrás aí do par de bispos, né? Ele quer capturar o bispo aí de casas claras, bispo G6. E aqui a gente tem alguns comentários aqui. Deixa eu ver de quem são esses comentários. Os comentários são do mestre internacional Sagar Shah, outro indiano, né? E aqui ele comenta que o bispo G6 é sempre uma linha muito perigosa, porque oferece de cara, né? As pretas vão perder o par de bispos, um dos bispos vai ser capturado. No entanto, as brancas ficam com um desenvolvimento um pouco esquisito aqui por conta do avanço dos peões. Vamos lá, a partida seguiu com G3, aqui C5, e esse lance aqui também é comentado, imediatamente buscando uma ruptura no centro, né? E aqui agora o comentário meu, é isso que você tem que fazer, né? Quando o rei do adversário está um pouco exposto, o desenvolvimento
tá esquisito, né? Não dá mais... Se ele der grande roque ou pequeno roque, da mesma forma, ele tá de certa forma exposto. Então o que você tem que fazer aqui é abrir linhas, né? A partida seguiu aqui com C por D5, E por D5 e agora bispo B5 cheque. Cavalo C6, dama A4, pressão total aí em C6 e aqui dama C7 foi jogado protegendo aqui em C6. Temos rei F2, agora bispo E7, preparando aí para fazer o roque. D por C5, bispo por C5 e cavalo B3. O Peter aqui, um grande mestre experiente, não tá dando tempo aqui do Mishra conseguir fazer o roque e atacar o rei dele que está exposto. E aqui cavalo D7 foi jogado. E aqui tem um comentário interessante aqui do mestre internacional indiano, que ele fala que foi um lance sem preconceitos, né? Sem dogmas. Cavalo D7, porque deixa capturar aqui o bispo de casas escuras também. E aqui ele comenta que o Mishra, que a maioria dos mestres experientes jogaria bispo B6 aqui nessa posição, manteria o bispo de casas escuras, mas que aqui uma criança como ele não se prende a dogmas, né? E não liga de perder um dos bispos. Aqui o cavalo vai ficar bem colocado na posição, enfim, aqui não se prende a dogmas o garotinho Mishra Abhimanyu. A partida seguiu com o bispo D2. E aqui então cavalo B6 atacando a dama. A dama vai para segurança, aqui em A5 fica cravando agora o cavalo. E aqui temos bispo D6, então tirando, né? Aqui quando, só um comentário que vale a pena fazer. Quando o bispo está atacado aqui, você faz cavalo B6, o bispo está solto agora, né? Só que o cavalo está atacando a dama. Quando a dama vai para segurança aqui em A5, agora o bispo está atacado. Por isso o bispo aqui em D6. Torre de A em C1 foi jogado, continua a pressão aqui em C6. E agora roque, finalmente o menino Mishra conseguiu aqui fazer o roque, colocou um rei em segurança e agora se segura aqui, Peter, porque o menino vai para o ataque. Temos bispo por C6, B por C6, cavalo D4, Peter aqui buscando a iniciativa, pressionando fortemente agora aqui em C6 e aqui dama D7 exclama, né? Aqui realmente é impressionante o entendimento do menino aqui tão jovem, né, de 12 anos, esse lance aqui deixando em C6, e aqui a gente já tem um momento crítico da partida, uma posição extremamente tática aqui, tá? Por exemplo, tá? Aqui a partida seguiu agora com o lance B3, tá? Segurando aqui a casa de C4. Mas vamos olhar o que aconteceria se tivesse jogado cavalo por C6. Aqui poderia jogar torre de F em C8 atacando o cavalo e não cavalo C4. A gente pensaria, então já sei, aqui cavalo C4, né, atacando o bispo, a dama, bloqueando a coluna C e o cavalo vai cair na sequência, alguma coisa nesse sentido. Cavalo C4 não funcionaria nessa posição, por isso que eu falei, é uma posição muito tática aqui já. Aqui não funcionaria por conta de dama por D5, olha que loucura aqui a posição, né? Então aqui salva tudo. E aqui as pretas, enfim, podem tentar algumas coisas como bispo por G3, né? Dando cheque aqui para capturar a dama, mas isso não funciona também, porque depois de H por G3 e dama por D5, as brancas têm cavalo E7 cheque, capturando a dama na sequência. Então aqui tem que se realmente calcular bastante, né? Para fazer aqui o lance que o garotinho fez. O lance aqui dama D7, né? Esse lance tem que ter muito cálculo realmente para poder ser feito. A partida seguiu com B3, aqui o Peter calcula tudo e vê que realmente essa é a melhor linha. Eu não terminei de comentar só se cavalo por C6, como seria a linha aqui com torre de F6, só comentei cavalo C4, né? Aqui torre de F C8, aqui poderia seguir com um cavalo voltando, o cavalo então em C4, em D4, e depois, agora sim, cavalo C4, atacando a dama, atacando o bispo. E depois de dama C3, cavalo E5 e as pretas aqui pelo preço de um peão ficam com uma excelente posição, né? Existe entrada da dama lá para H3, existe cavalo aqui em D3 dando duplo protegido aqui pelo bispo, enfim, existe uma série de ataques aí, e claro, agora existe um ataque descoberto também para cima da dama, né? Então aqui uma posição melhor, vantajosa com certeza para as negras. E interessante demais, aqui realmente valeu a pena dedicar aqui um pouco mais de tempo explicando essa posição para a gente entender a profundidade aqui de dama D7 para um menino de 12 anos, realmente muito cálculo aqui envolvido. A B3 foi jogado, o Peter, experiente grande mestre, calcula tudo, decide que é importante segurar a casa de C4, e agora C5 aqui atacando o cavalo. Temos cavalinho E2 e bispo D3 aqui manobrando o bispo, mantendo o par de bispos, cavalinho F4 e agora bispo B5 foi jogado. Temos cavalinho F5, aqui o Peter vai também levando seus cavalos para o ataque, e aqui é interessante, né? Oferecendo o cavalo, na verdade é uma troca de peças.
Temos dama por F5, dama por B5 e agora a torre de A aqui em D8. A dama D3 foi jogado propondo a troca de peças e aqui uma decisão interessante aqui do Mishra, a decisão correta, dama D7, não trocando as damas uma vez que o rei aqui do Peter está exposto, não está muito bem protegido, é importante você manter as peças pesadas para tentar atacar o rei exposto. A bispo A5 foi jogado e agora D4 tentando abrir linhas aí, E4, F5 aqui, que legal, né? Muito instrutivo aqui tentando abrir a posição para atacar o rei do adversário, E5 aqui entregando o peão para desviar a defesa aqui de C5, então temos agora bispo por E5, torre por C5 e aqui bispo por F4, G por F4 e dama em E7, aqui um lance sensacional, exclama aqui o lance do menino Mishra, mais uma vez ele deixando aqui peça, peão, no caso, para tentar agora atacar aqui o rei do adversário, né? Esse lance aqui permite tanto ataques aqui em E3 quanto lá em H4, né? Por exemplo, não foi jogado torre por F5, perderia na hora por conta de dama E3 cheque, é cheque e tá atacando a dama. E se dama toma, peão toma com cheque, né? E aí depois de rei por E3, torre por F5 com uma torre a mais aqui para o Mishra. Então dama E7 exclama aqui atacando a torre. Além de tudo, temos bispo por B6 defendendo aqui a torre. Agora A por B6 e torre C6. E agora dama em H4 cheque, rei G2 e torre de F em 8. Aqui o Mishra está fazendo a coisa certa. Nesse tipo de situação, ele não começa a mais contar peão, se está caindo peão em B6, se está caindo peão em F5. Isso aqui não interessa. Ele precisa de lances dinâmicos aqui para atacar o rei exposto. É isso que está em jogo aqui agora. A partida seguiu com torre D1. E agora temos aqui dama por F4 capturando mais um peão, dama C4 cheque, rei H8, torre E6 propondo trocas, torre por E6, dama por E6 e aqui H6 finalmente criando uma casa de fuga aqui para o rei, eliminando qualquer possibilidade de checkmate na fileira do fundo. E aqui o Mishra está jogando já com um peão a mais, um peão passado na coluna D e o rei exposto. Tá na mão aqui do menino Mishra essa partida. Aqui seguimos com dama em D1, dama em E1 segurando a posição, segurando o fundo, D3 avançando com o peão, dama D2 propondo as trocas, dama D4 continua evitando aí a troca das damas para castigar o rei do adversário, dama em F2, dama D5 evitando as trocas, torre D2 e aqui dama em E5. Temos dama por B6 e agora a torre D6, olha que perigo aqui essa subida de torre, essa torre aqui tem bastante ataque. Dama B4 foi jogada e agora F4 foi jogado aqui pelo menino. O Mishra também tinha um lance muito interessante aqui, que seria o lance torre G6 seguido de torre E6 com um forte ataque. No entanto, seria bastante difícil de encontrar essa continuação toda. Por exemplo, torre G6 cheque, rei F2 e aí sim torre E6, rei G2, por exemplo, dama E3. E aí depois de torre F2, torre G6, rei F1, dama C1, dama E1 e aí torre G1 seria uma continuação vencedora, né? Rei por G1, dama por E1. No entanto, não é fácil mesmo de encontrar essa sequência. F4 aqui foi jogado e agora dama em E4 propondo trocas. Dama G5, cheque. Aqui a rei H1 foi jogado e torre G6 pilhando aí na coluna G. Dama em E8, cheque, rei H7, dama em E1. E de repente as brancas conseguiram aqui, né, um jogador experiente aqui, o Peter Prohaska, conseguiu equilibrar aí bem a posição, segurou, o peão D está controlado, segurou todos os ataques aqui na coluna G. O garoto não está conseguindo avançar, ele segue com dama D5 agora atacando o peão aqui em F3. A dama D1 foi jogado protegendo aqui em F3 e pressionando D3 e agora a torre D6. Protegendo o peão. A4 avançando, a dama D4, A5, e aqui nessa posição tá perigoso, porque o menino Mishra não conseguiu avançar aí na posição, não conseguiu castigar o rei do adversário por enquanto. Tem o peão passado perigoso, mas aqui o Peter tá fazendo com F3 seguro, D3 atacado, né? O rei tá tranquilo aqui, bem protegido pelas peças pesadas, saiu disparando na ala da dama. E agora então o menino Mishra vai pro lance torre E6, um lance brilhante aqui, que bonito. Esse lance aqui é considerado mesmo um lance brilhante pelas engines, né? O único lance aí que pode dar alguma vantagem para as negras. Aqui, se joga o lance, não foi jogado, né? Se joga o lance torre por D3, a gente fica curioso. O que será que teria aqui? Teria dama em F2 vencendo imediatamente, né? Então aqui não tem como você evitar. No mínimo vai perder a dama aí, no mínimo, né? Então aqui seria uma posição vencedora para as negras. Então por isso que aqui a partida... Opa! Então por isso que aqui a partida depois de torre E6
seguiu aqui com A6, criando aí possibilidades de contra-jogo com o peão passado. Aqui dama em E3 foi jogado, no entanto, dama B4 aqui seria o lance mais forte. É muito difícil achar esse lance dama B4 aqui. Olha que ideia sensacional. Depois de A7 teria dama E7, né? Então passar a dama aqui por trás da torre para fazer a pressão aqui na coluna E, deixando promover, né? Só que aqui não pode promover. Aqui realmente é muito complicado essa continuação, né? Não pode promover por conta de torre 1 cheque, né? E se tomar aqui vai ganhar por conta do peão passado, né? Então teria que jogar rei G2, por exemplo, dama G5 cheque, rei H3, dama F5 cheque, rei G2, dama G6 cheque, rei H3 e torre E5, né? Aqui já é um cálculo sofisticado demais, talvez para qualquer ser humano, né? Aqui jogando com uma dama a menos para dar checkmate, né? Dama E1 para poder proteger o checkmate lá com dama H4, e aí poderia seguir dama E6, cheque, rei G2, torre por E1, e aí sim a gente tem uma posição vantajosa, né? Dama D8, torre E2 cheque, torre por E2, dama por E2 com uma posição vencedora. Mas de fato aqui é esperar muito de um ser humano que diria de um menino aí de 12 anos. Então a partida seguiu com dama em E3 e não dama B4 naquela continuação maluca. Temos B4 e agora dama B6. Dama em F1, torre E3 protegendo o peão, torre por D3 e dama por A6. Aqui o Peter, grande mestre experiente, conseguiu se livrar do peão D, do peão passado e equilibrou bem aí a partida. No entanto, o garoto aqui é persistente, está jogando contra um grande mestre de quase 2,60 de rate, vai continuar jogando aqui na posição. Torre D1 foi jogada e agora dama B7, pressionando o peão aqui de F3. Rei G2, esse lance foi o problema aqui do Peter, né? Aqui ele poderia ter tentado um contra-jogo aqui com dama H3, né? E aí poderia ir para um final meio equilibrado, né? Aqui não poderia jogar a torre por F3, porque dama F5 venceria, né? Não foi jogado isso na partida, mas esse venceria. Se o rei sair, tá vindo torre D8, e se o peão cobrir, tá vindo torre D7 aqui dando cheque e ganhando a partida na hora. Então aqui depois de dama H3 não poderia jogar a torre por F3, teria que jogar dama por F3 e depois das trocas de damas poderia seguir, por exemplo, com torre B1 e apesar do peão a menos, as brancas têm um peão passado protegido pela torre e esse é um final de difícil progressão para os dois lados. As pretas conseguem segurar o peão e, no entanto, não conseguem progredir muito firme aí na ala do rei. Seria provavelmente um final empatado. Então aqui dama H3 seria o lance da vez, rei G2, um lance errado e agora o menino Mishra vai castigar. Ele segue aqui com dama por B4 capturando o peão, dama em F2, agora dama C3 foi jogado, pressão sempre aqui em F3, H3, dama C4, agora ameaçando torre E2 aqui ganhando a dama, torre D2 protegendo torre E6, tentando ataques aqui na coluna G, rei H2, torre E3 mais uma vez, torre B2 e agora dama C3, pressão total aqui em F3, está ameaçando capturar, né? E aqui não adianta você tentar proteger com o rei, vai capturar de qualquer maneira, tá caindo depois aqui a torre, né? Então não daria para jogar rei G2, por exemplo, não foi jogado, você pode jogar torre por F3 e dama por F3, dama por B2 aqui com uma posição vantajosa para as negras. Então dama G2 foi jogado deixando em F3 com uma ideia interessante de um contra-ataque aqui em G6, temos torre por F3, torre B6, e agora dama D3, olha só, continua segurando aqui a casa de G6. Torre G6 foi jogado de qualquer maneira. Aqui a ideia do grande mestre é trocar as torres e tentar jogar um final com 2 peões a menos. No entanto, dama dá muito cheque. Ele poderia tentar enrolar o garoto. Mas aqui o menino Mishra vai para uma sequência de arremate aqui na posição. Se você quiser dar pause aqui e tentar encontrar a sequência de arremate, vale a pena. Como simplificar aqui para o final vencedor. E o menino Mishra vai para o lance. Torre por H3, espero que você tenha encontrado. Simplesmente dama por H3, cheque. E aqui o Peter Prohaska abandona aqui a partida, né? Uma grande luta aqui do menino de 12 anos contra um experiente grande mestre, né? Não é que ele ganhou ali um estudinho de abertura, né? Um preparo que algum outro grande mestre fez para ele, que ele seguiu. Não, aqui ele teve que lutar mesmo até o fim, teve abertura, teve meio jogo, né? Teve cálculo, teve final, teve tudo. Se saiu muito bem realmente, Mishra Abhimanyu, mostrando aí que realmente não é à toa, né, que ele está conseguindo quebrar todos esses recordes. E aqui abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui, rei por H3, rei por G6, rei 3 peões contra rei. Mas tá caindo esse peão, fica quieto, vai perder de qualquer maneira, né? Rei 2 peões aí contra rei, não adianta não, né? Então, é uma belíssima partida, né, pessoal? Vamos olhar aqui o relatório, né?
97,6% de precisão para o garoto, né? Um lance brilhante foi aquele lance de torre 6. E aqui, claro, muitos erros, né, dos dois lados, no entanto, a precisão altíssima. É um tipo de partida que realmente foi muito difícil, muito perigosa. A gente viu que o Mishra estava melhor, foi deixando, né, a partida equilibrar. O Peter conseguiu equilibrar, mas o Mishra insistiu e acreditou, né, e conseguiu aí vencer essa partida. Esse gráfico aqui resume o que não só essa partida, mas toda a trajetória do menino Mishra, né, em várias condições que parecem ser condições que qualquer um poderia ficar reclamando, né? Mas agora tá tendo Covid, acabou com os meus sonhos, né? Vou fazer outra coisa então. Não, o menino tá acreditando, né? Tá tomando, claro, os devidos cuidados, as devidas precauções, mas tá indo atrás do seu sonho e não tá encontrando nenhuma desculpa para parar, né? De perseguir aí os seus sonhos. E tá num belo caminho aqui o menino Mishra, Abhimanyu Mishra, esse é o menino de família indiana, jogador aí dos Estados Unidos e que tá brilhando aí pelo mundo. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa o seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez.